Olá, criançada, como estão? Estão todos bem? As famílias estão todas bem? A tia espera que sim, que hoje nós estamos de volta com mais um dia de estudo com a nossa disciplina de português, com a tia Luciana. Hoje nós vamos estudar no nosso livro de português, no livro didático. E nós vamos pegar o nosso livro didático e abrir na página 70. Vamos acompanhar a leitura do nosso texto, que é uma fábula. Nós vamos fazer a leitura do texto, a fábula, O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Essa foi a nossa fábula de hoje que nós estudamos. E nós vamos continuar na página 71 com a nossa atividade. Interpretação do texto, atividade oral e escrita. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Segunda questão. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas. Assim como no texto da unidade anterior, há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Nós podemos perceber que aí na nossa fábula, bem no início de cada parágrafo, tem um espaço da margem do livro para o início da frase. Então, aí significa o início de um parágrafo, esse espaço, e também essa frase se inicia com letra maiúscula. Vamos observar aí no texto. Letra A. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Aí, bem na frente de cada parágrafo, tem um espaço da margem do livro. Aí, você vai pintar bem esse espaçozinho aí. Letra B. Complete. Esse texto tem... Aí, quantos parágrafos tem o nosso texto, nossa fábula? Você vai escrever aí no quadrinho. Terceira questão. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Aí, você vai circular aí a imagem dos personagens que aparecem na fábula. Quarta questão. Coloque um X no quadro com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo porque ele ganhou, porque ele fez em casa, porque ele achou ou porque ele roubou. Aí, qual desses quadrinhos tem a resposta correta de acordo com a fábula? Você marca um X. Quinta questão. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Vamos responder aí nessas linhas, onde estava o corvo. Sexta questão. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só. O que ela queria mesmo, a raposa? Elogiar o corvo? Segundo quadrinho, ouvir o corvo cantar. Terceiro quadrinho, tirar o queijo do corvo. Qual é a resposta certa, de acordo com a nossa fábula? Aí você marca o X na resposta certa. Vamos agora para a página 72. Sétima questão. Ao final da fábula,
Por que a raposa foi embora rindo? Por que foi que ela foi embora rindo? Aí você responde aí nas linhas. 8ª questão. Conversem. O que fez o corvo perder o queijo? Aí você vai conversar aí com a mamãe ou com quem está lhe orientando. O que fez o corvo perder o queijo? 9. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Primeiro quadrinho. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Segundo, o corvo voou para o alto da árvore. Terceiro, o corvo soltou o queijo para cantar. 4. A raposa fez elogios ao corvo. 5. A raposa viu o queijo no bico do corvo. Então, tem 5 quadradinhos aí. Você vai enumerar de acordo com a ordem que essas frases aparecem na história, na nossa fábula. Você vai enumerar de 1 a 5. Questão 10. Pinte a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem o que essa moral quer ensinar. Questão 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam. Qual é o assunto dessa história? Questão 11 aí. Vão responder aí qual é o assunto da história. Quando concluirmos a atividade do livro, que você responder toda a atividade do livro, nós vamos lá para o nosso caderno de atividades, o nosso 4º caderno. Vamos pegar nossa atividade de português de número 2. Aí diz assim na atividade. Esta atividade será realizada no livro didático de língua portuguesa nas páginas 70, 71 e 72. Foi a atividade que nós já respondemos no livro. Agora aqui na atividade 2, no caderno de atividades, nós vamos passar a resposta de algumas questões lá do livro. Vamos passar para essa atividadezinha aqui do caderno. Primeira, diz assim, resposta da questão 1 da página 71. Aí lá na página 71, no livro, a questão 1, você vai escrever nesse retângulo só a resposta da questão 1. Segundo ponto, resposta da questão 8 da página 72. Aí, primeiro quadrinho, abriu o bico para cantar. Segundo quadrinho, o corvo esqueceu o queijo no alto da árvore. Aí você vai marcar um X no quadrinho que indica a resposta da questão 8 lá na página 72. Terceiro ponto, resposta da questão 11 da página 72. Você vai responder aí no retângulo, vai escrever aí no retângulo só a resposta da questão 11 lá na página 72. Não precisa escrever a pergunta na atividade aqui do caderno. É só a resposta que você vai escrever nessa atividade. A resposta da questão 1, resposta da questão 8, marcar, e a resposta da questão 11. Deu para entender? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia vai explicar novamente. Viu? Fiquem com Deus, responda sua atividade com capricho e com atenção. Um abraço da tia e até a próxima atividade. Fiquem todos com Deus.